Continuando o assunto das propriedades coligativas, agora iremos estudar o diagrama de fases, ou seja, o assunto agora irá ficar um pouco mais agradável. Bom, o diagrama de fases, as fases são os estados físicos da matéria. Então, os estados físicos são três: sólido, líquido e o gasoso. Iremos falar agora vapor. Revisão rápida. Fusão é do sólido para o líquido, solidificação, o líquido para o sólido, vaporização, líquido, vapor, condensação, vapor, líquido, sublimação, sólido, vapor, vapor, sólido será ressublimação. Beleza? Vamos lá. Para que aconteça essa mudança, por exemplo, do sólido para o líquido, líquido para o sólido, eu precisa que ocorra uma modificação em algumas variáveis. Quais são essas variáveis? Para ocorrer essas mudanças, as variáveis são a temperatura e pressão. Para que eu transforme uma substância do sólido para o líquido, eu posso transformá-la através dessas duas variáveis, essas duas mudanças, que podem ser a temperatura da substância ou a pressão exercida sobre ela. Beleza? Então, continuando. O que é o diagrama de fases? O diagrama de fase é o gráfico que contém as curvas. Essas curvas são as variações das temperaturas de ebulição. O que é ebulição? É a mudança do líquido para o vapor. Solidificação, que é do líquido para o sólido. Sublimação do sólido diretamente para o vapor, ou seja, de determinada substância em função da pressão. Ou seja, o diagrama de fase irá nos informar essas mudanças que acontecem nas substâncias de acordo com as variáveis temperatura e pressão. Diagrama de fase, ele irá conter 3 regiões. Por que 3 regiões? No caso, 3 e um ponto central. Essas 3 regiões são referentes aos estados físicos. Eu tenho o estado físico A, C e B. E esse ponto D será o ponto central. Iremos ver mais adiante. Isso tudo, os estados físicos em relação à pressão, que é uma variável, e à temperatura. Então, dependendo da temperatura e da pressão, eu terei uma substância nesses 3 estados físicos, nessas 3 regiões. Região A está referente à substância no estado líquido. Então, toda substância que está nesta região, aqui em cima, estará no estado líquido. Na região B, líquido, nessa região, aqui embaixo, estará a substância no estado de vapor. E na parte da região que se encontra o ponto C, essa região, estaremos falando na substância no estado sólido. Então, as regiões representam os estados físicos da matéria. São 3: sólido, líquido e o vapor. O líquido nessa região, sólido, e aqui estaremos falando do vapor. E o que é esse ponto D? Esse ponto D será chamado de ponto central, ou então ponto triplo. Se em cada uma dessas 3 regiões são um estado físico, o ponto triplo já está falando. Se encontra a substância nos 3 estados físicos. Então é interessante. As 3 regiões são sólido, líquido e o vapor. Aqui no meio, no ponto central, ou chamado ponto triplo, eu tenho os 3 estados físicos da mesma substância. Então eu tenho líquido, sólido, vapor. E no meio, o ponto triplo, ou ponto central, onde estará presente os 3 estados físicos da matéria. Um exemplo, eu tenho a água. Por exemplo, a temperatura de 100 graus. A água pura a 100 graus, isso
ao nível do mar, ele irá transformar-se do líquido para o vapor. Então, nessa linha aqui é a transformação do líquido para o vapor. Então, no caso, 100 graus, a pressão de 760, esse valor indica que é ao nível do mar, ou 1 atm. A água estará passando do líquido para o vapor. Mas um exemplo, se eu tivesse, por exemplo, a água a menos de 100 graus, a menos de 100 graus, a mesma pressão, eu terei a água no estado, por exemplo, essa região, no estado líquido, em cima da linha, passando do líquido para o vapor. Se eu tiver a água, por exemplo, a menos a uma dada temperatura e a uma dada pressão, por exemplo, nessa região, estado sólido, aqui no estado líquido, aqui no estado de vapor. Continuando, agora iremos falar dessas linhas, que será chamado de curvas. Eu tenho uma curva 1, mesmo não fazendo curva, mas são as linhas. Iremos chamar de curvas. Eu tenho 3, ó. 1, 2 e 3. Lembrando, sólido, líquido e o vapor. As curvas, o que ela representa? As curvas, essas linhas, representam a mudança, a passagem. Por exemplo, eu tenho a curva 1. A curva 1 está separando o sólido de quem? Do líquido. Então, a curva 1 é a curva de quem? Da fusão. Ou seja, a curva da fusão está limitando o sólido do líquido, a região do líquido da região do sólido. Essa curva será chamada curva da fusão. Beleza? Curva 2. A curva 2 será chamado curva 2. Limita quem? O líquido do vapor. Então, estamos falando da vaporização. Então, a curva 2 limita o líquido do vapor. É chamado curva da vaporização. E a curva 3, que é do sólido para o vapor, estaremos falando da curva de sublimação. Sublimação é a mudança do sólido para o vapor. Limita as fases sólida e o vapor, certo? Então, as linhas serão as curvas. Se eu tenho uma linha, essa linha que está separando o sólido do líquido é a fusão. Sólido transformando em líquido, fusão. Curva da fusão, líquido para o vapor, vaporização. Então, será essa curva da vaporização, e do sólido para o vapor, curva da sublimação. Tudo bem? Linhas são as curvas, regiões separadas por essas linhas, que são chamadas de curvas da fusão, vaporização e sublimação. As mudanças, sólido, líquido, líquido, vapor, sólido e o vapor. Bom, além desses pontos, iremos falar desse ponto, ou seja, em cima da curva 2, da curva de vaporização. Essa curva a mudança do líquido para o vapor, que é a curva da sublimação. Esse pontozinho aqui em cima será chamado de ponto crítico, ou esse C. O que é o ponto crítico? O ponto crítico, onde ele irá se encontrar? Aqui em cima da linha da curva de vaporização. A transformação do líquido para o vapor. Aqui nessa ponta, bem na pontinha, eu irei chamar de ponto crítico. O que é esse ponto crítico? É a condição para que a divisória entre o líquido e vapor desapareça. Ou seja, essa transformação do líquido para vapor, quando chega nesse ponto, não irá mais existir líquido para o vapor. A partir desse ponto, teremos a substância do estado gasoso. Agora sim, iremos encontrar a palavra, o estado físico gasoso, gás. Então, o que é esse ponto crítico? O ponto crítico é a divisória. Pronto. A partir daqui, eu não tenho mais a mudança do líquido para o vapor. A partir desse ponto,
a substância estará no estado gasoso. Então, diagrama de fases, o que eu tenho no diagrama de fase? Resumo, eu tenho as 3 regiões, que são sólido, líquido e vapor. Eu tenho 3 linhas, essas 3 linhas são as curvas do sólido para o líquido, da fusão, líquido para o vapor, vaporização, sólido para o vapor, sublimação. E no meio aqui, chamado ponto central, aqui nesse centro, eu tenho a substância nos 3 estados físicos. Ponto C é o ponto central ou ponto crítico, porque esse ponto crítico é onde, a partir daqui, não terei mais essa divisória, líquido-vapor. A partir do ponto crítico, somente no estado de gás, gasoso.